Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que a sua família esteja bem, que todos estejam passando por esse momento que estamos vivendo, de maneira a aprender e tirar o maior proveito, o melhor proveito de tudo isso. Realmente são situações, são momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de afastamento. Muitas vezes não temos tido a oportunidade de estarmos juntos com as pessoas que a gente ama por medo de é, é, feri-las, mesmo que involuntariamente, não é? Porque a gente tem tido tantas orientações, temos visto tantas pessoas que têm adoecido e isso acaba nos colocando numa posição defensiva. No entanto, eu gostaria de compartilhar com você, já vamos ler um trecho da Bíblia, mas eu gostaria de lembrar você que em um determinado momento da história de Israel, os hebreus, eles acabaram sendo escravizados e saíram, foram levados, grande parte da população foi levada do seu país, de Israel, de Jerusalém, das cidades circunvizinhas, e foram levados para um lugar diferente, para um lugar de escravidão, foram levados para a Babilônia. E nesse momento, eles receberam orientação, antes, inclusive, eles receberam antes, durante e depois. Os profetas falaram grandemente com aquele povo, mas houve um determinado momento específico em que Deus orientou através do profeta que o povo de Israel orasse por aquele lugar, orasse e agradecesse e colocasse todas aquelas pessoas na presença de Deus, para que aquele país pudesse prosperar. Há uma situação muito próxima do que nós estamos vivendo. Em resumo, um resumo bem simplificado de tudo o que aconteceu, Deus orientou o povo que vivesse, que continuasse vivendo, indiferente se eles estavam em Jerusalém, em Israel, ou estivessem em outro lugar na Babilônia, indiferente se eles estivessem escravizados ou se eles fossem livres. O que ele desejava era que o povo estivesse debaixo da sua autoridade e obedecesse às suas orientações. E ele fala: vivam a sua vida. O tempo que vivemos é praticamente exato, exatamente igual o que eles passaram naquele momento. Nós estamos passando por um momento de aprisionamento. Um aprisionamento social, emocional. E alguns estão passando por um momento de aprisionamento espiritual também. Eu digo isso para você porque a orientação que Deus nos dá é que vivamos e que aproveitemos o que estamos vivendo para termos a oportunidade de crescer, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer mesmo no social. Então entenda, o quanto é importante nós não nos lamentarmos pelo que estamos vivendo, mas aproveitarmos ao máximo aquilo que Ele tem nos oferecido. De outra forma, eu gostaria também de compartilhar com você uma coisa. Há algumas semanas atrás, pedi para que os irmãos estivessem orando, porque havia aparecido uma oportunidade para nós termos o nosso local físico novamente, estamos sem, e infelizmente não deu certo. Deus operou e Deus nos revelou que aquele lugar não seria adequado e as portas se fecharam. Parece que há portas se abrindo em nossa direção nesse momento. Uma oportunidade razoavelmente boa que vai nos atender às nossas necessidades por algum tempo e que vai juntar alguns benefícios para a nossa comunidade. Então, eu gostaria de colocar em oração essa nova oportunidade. É um local, é uma casa é, grande, com alguns benefícios que a gente pode utilizar e, e que podemos, então, experimentar ali um momento de crescimento que tanto precisamos.
Então eu peço para você, junto comigo, orar durante essa semana e na próxima, para que Deus possa estar revelando para nós a sua vontade. Se realmente é aquela casa, aquela situação, ou ele vai mostrar para nós outra. Tá? Então ore, por favor, e no decorrer das semanas eu compartilho com você novamente. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você o Salmo 117, bem curtinho, Salmo 117, são 2 versículos apenas. E diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Eu vou ler novamente. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Louve ao Senhor. Aleluia! Exalte ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele está junto de você nesse momento. Ele está junto da sua família nesse momento. Nós não estamos, nós não podemos nos afligir ou ficar aflitos pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas nós temos que louvar ao Senhor e engrandecer a Ele, porque Ele é fiel. Louvem ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor em oração nesse momento. Feche seus olhos, se você puder. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face, buscamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que esteja revelando a Sua vontade para nós, para a nossa igreja. E coloco desde já, ó Deus, essa oportunidade que talvez possa se tornar realidade para nós. Dessa casa, desse imóvel, o qual podemos usar ou poderemos usar para crescimento da nossa comunidade. Em nome de Jesus, Pai, colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, buscamos, ó Deus, a Tua orientação. Vai, ó Deus, se for da Tua vontade, vai abrindo portas e revelando, ó Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu clamo também pelas famílias da nossa comunidade, da nossa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, nós buscamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade, buscamos, ó Deus, conhecer o que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, sabedoria para os chefes de família, para as mães, para os pais, obediência, ó Deus, para os filhos, coração, ó Deus, arrependido para todos nós e que façamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, que coloquemos, ó Deus, os nossos corações diante do Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus, nós buscamos o Senhor. Pai, recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores. Pai, aceita-nos no Teu santuário, é o que pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, agora nós vamos continuar o nosso culto, nós vamos louvar agora com músicas. Eu espero que você aproveite bastante esses próximos minutos e que possamos realmente entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos então cantar. Coração.
bem, que bom que a gente pôde participar desse momento de louvor. Não é exatamente do jeito que nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos que o grupo todo tivesse reunido, que mais pessoas pudessem estar envolvidas nesse momento tão importante para a igreja, que é o momento de cantar louvores ao nosso Deus. Infelizmente não temos podido fazer isso. Logo, logo teremos, logo estaremos juntos, reunidos novamente, cantando louvores ao Senhor, junto com o grupo, junto com os irmãos, celebrando tudo aquilo que Ele tem realizado e que fará ainda nas nossas vidas. Agora vamos dar início à nossa mensagem, dar início à continuação do culto agora, aprendendo dele, aprendendo do Senhor, a sua vontade, entendendo o que Ele deseja para as nossas vidas. E por isso, na semana passada, nós iniciamos uma série. São 7 semanas. Então, nós estamos na segunda semana. E na primeira semana, nós estudamos, aprendemos a respeito do Deus provedor. Né? Deus proverá sobre as nossas vidas. Há um subtítulo para essa mensagem que, ainda que pareça demorar, porque muitas vezes nós julgamos que o tempo que temos ou que a nossa urgência sobrepõe a vontade de Deus e que aquilo que nós entendemos ser muito urgente, na verdade, não é. É importante que a gente entenda isso, que Deus tem um propósito e Ele sempre age no momento certo, no momento dele, não no nosso, mas no momento dele. Nós podemos nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele haja rápido, mas Ele faz as coisas no tempo dele, do jeito dele. E eu creio nisso, eu creio que o Senhor, mesmo que pareça demorar, Ele tem preparado todas as coisas para que no momento certo nós possamos extrapolar tudo aquilo que nós temos pensado e experimentarmos grandemente tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso eu preguei essa mensagem na semana passada, Deus proverá. Nessa semana há um ditado popular que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse ditado popular, ele é baseado na palavra de Deus. E realmente, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? O tema da mensagem de hoje é Deus é por nós, por isso nós fazemos mais. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque nessa mensagem, nos próximos 3 pontos, nós vamos entender como Deus age e como nós podemos fazer mais. E por que nós podemos fazer mais? Porque Ele é por nós. Entenda que Deus nos dá características, Deus nos dá oportunidades de nos aproximarmos dele e de nos aproximarmos de outras pessoas para a glória dele, para que o nome dele seja conhecido. Então, certamente nós podemos fazer grandes coisas. Certamente o ser humano é capacitado para fazer grandes e grandes coisas. No entanto, se nós estivermos ao lado do Senhor, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por nós, eu posso fazer mais. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por mim, eu posso fazer mais. Se o Senhor é por nós, nós podemos fazer mais, nós podemos ir além. E é isso que eu gostaria que você aprendesse nessa noite. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você agora. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para você. E da onde que nós tiramos essa palavra? Da onde que nós tiramos essa certeza? Porque alguém pode duvidar disso, alguém pode falar, não, você está falando besteira, bobagem, Deus não é por nós, Deus tem tantas coisas, tantas preocupações, que dirá que quem diria que Ele fará alguma coisa por nós, ou que Ele vai se importar por nós, conosco, Ele vai olhar em nossa direção? Não, bobagem. Não, querido, eu digo para você, Ele é por nós. Ele se importa conosco, Ele se importa com a minha vida, Ele se importa com a sua vida. E é isso que nós vamos
conversar nesse momento. Então, aproveite a palavra de Deus, aproveite tudo aquilo que Ele tem para você. Entenda realmente o que Ele deseja fazer na sua vida e na minha vida. Então, em primeiro lugar, eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. E diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante que você entenda, é importante que nós entendamos a respeito da palavra de Deus, que a palavra, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela tem movimento. A palavra de Deus, ela nos conduz até o propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela faz isso. E ela nos mostra, através de todo o processo, né, de confirmação, através do Espírito Santo, através da unção do sangue de Cristo Jesus em nossas vidas, ela vai nos mostrando o que Deus deseja para nós e como Ele age nas nossas vidas. É interessante você entender, em primeiro lugar, que esse texto, ele fala, que diremos nós, que poderemos dizer, ou que poderíamos dizer em relação a essa verdade. A essa verdade de que Deus está junto de nós, de que Deus deseja ter real contato, compromisso, convivência conosco. Que diremos nós, pois, a respeito dessa verdade de que Deus se manifesta e age nas nossas vidas? Que poderíamos dizer, cada um de nós, a respeito disso, que já não foi revelado na palavra e que não é revelado através de tudo o que está ao nosso redor? A gente pode observar a natureza, a gente pode observar as florestas, a gente pode observar a nossa própria família, a gente pode observar o nosso próprio corpo. Tudo revela a vontade de Deus, a ação de Deus, tudo mostra quem Ele é. Tudo revela quem Ele é, a vontade que Ele tem de realizar coisas em nossas vidas. Não porque nós temos algo de valor que poderia lhe agradar, mas porque Ele deseja e o desejo dele de realizar, o desejo de Deus de realizar alguma coisa em nossas vidas por si só, imprime valor em nossas vidas. Entende? Não é a nossa própria vontade, não é o nosso próprio desejo de sermos bons ou de agradarmos ao Senhor, mas é o desejo dele de que nós façamos isso. É a vontade dele de que nós estejamos ao seu lado. Não é a nossa intenção, mas é a intenção dele. Não é aquilo que nós fazemos, mas é o que ele faz. E tudo isso porque ele deseja. Então, o que qualquer um de nós poderia dizer em relação a isso? Nada. Porque tudo já foi revelado. Nada, porque tudo é revelado constantemente. E essa palavra, ela se aplica a nós. Tem um contexto maior, tem um contexto muito, muito interessante ali, você pode ler depois, tudo que, no capítulo 8 inteiro, você vai entender mais ou menos o que Paulo... Na verdade, você teria que... Para entender Romanos, você precisa ler o livro todo de Romanos, algumas vezes, mas certamente você vai conseguir compreender o contexto desse versículo específico, lendo apenas o capítulo. Mas entenda, há uma verdade muito importante aqui. Não podemos dizer nada que já não tenha sido dito. Não podemos revelar nada novo que já não tenha sido proclamado pela própria natureza, pela própria palavra, pela própria vontade de Deus. Deus é por nós. O amor dele se revela, o amor dele vem em nossa direção. É a intenção dele. É a intenção dele mostrar o seu amor, é a intenção dele revelar aquilo que ele deseja, é a intenção dele mostrar para nós coisas a respeito dele mesmo. Nós só conseguimos entender Deus ou perceber Deus porque ele deseja.
Se ele não desejasse, nós não o veríamos, não o entenderíamos, não falaríamos com ele, não teríamos relacionamento com ele, mas ele deseja. Ele deseja revelar o seu amor. E o seu amor para nós se revela plenamente em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós se revela plenamente na pessoa de Cristo. Lembra, o Senhor Jesus é Deus, mas ele é homem, 100% Deus. E esse amor revelado na presença de Cristo, na vida de Cristo, na vida do Senhor Jesus, esse amor revelado mostra toda a intenção de Deus em nos levar ou nos trazer à sua presença. Né? Então entenda, Deus ele deseja trazer-nos à sua presença. Não levar, mas trazer. Ele pega cada um de nós e traz a si. Ele pega cada um de nós e traz a sua presença. Então entenda, porque isso na verdade também há uma coisa que temos, cada um de nós tem, que é o desejo de conhecer a Deus. Isso é uma coisa intrínseca. Há pessoas que buscam Deus em diversos lugares, nas drogas, na bebida, no sucesso, no trabalho. Há pessoas que buscam Deus no ateísmo, mesmo sem, parece paradoxal, né? Mas o Deus do ateu é a sua própria certeza de que não há Deus. E eles evangelizam essa verdade que eles julgam ser real. Eles evangelizam, eles compartilham isso com outras pessoas. Entenda, o que eu estou me referindo à vontade intrínseca que cada um de nós tem de procurar por Deus. Mas veja, isso não é nossa vontade, mas é a vontade de Deus expressa em nossa matriz. Deus deseja que, de alguma forma, nós o busquemos, mas somente através da revelação do Espírito Santo nós podemos vê-lo plenamente. Então, entenda, tudo isso para afirmar que não temos nada a falar, a não ser expressar nossa gratidão pela certeza de que Ele tem revelado o seu amor por nós. Se Deus é por nós, veja, vou ler novamente ali, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem poderia se levantar contra cada um de nós? Quem poderia se levantar contra a presença real e tangível de Deus em nossas vidas? Quem poderia fazer isso? Quem poderia falar qualquer coisa contra a certeza de que o amor de Deus vem até a nossa direção, vem em nossa direção e nos aponta o caminho para estarmos junto dele? Entenda que o Senhor, é claro, nesse texto, ele usa Paulo de maneira magistral, e Paulo fala, não há o que falar, Deus é por nós. Aquele que nós desejamos, aquele que nós nem sabíamos que desejávamos, mas temos visto agora claramente que Ele é real, esse Deus real, pleno, nos ama tanto que se aproxima de nós e revela a sua vontade para nós. Quem é que poderia se opor a essa verdade? Deus é por nós. Deus é por nós e Ele realiza coisas grandes. Deus é por nós e Ele realiza maravilhas em nossas vidas. Deus é por nós e nos leva além para realizarmos coisas maiores ainda, pela vontade dEle, pelo poder dEle, para a glória dEle. Porque Ele nos ama e Ele nos ama tanto que Ele não desistiu. Ele nos ama tanto que Ele não abriu mão. Ele nos ama tanto que Ele continua. E uma das características, mais uma vez, eu vou repetir isso, a característica da palavra de Deus é que ela continua viva. A ação de Deus é contínua.
ele continuamente se aproxima de nós. Continuamente ele realiza a sua vontade em nossas vidas. Continuamente ele se manifesta. Continuamente ele revela o seu amor. Ele revela o seu amor por mim, ele revela o seu amor por você, por nós. Então entenda, ele se importa conosco, ele se importa comigo, Deus se importa conosco. Para ele, não sei porquê, porque ele desejou assim, mas para ele a nossa vida tem muito valor, tem muito significado para ele. Porque ele deseja fazer isso, então, querido, portanto, quem seria capaz de se virar contra nós se o próprio Deus é por nós? Entenda, isso não quer dizer que nós vamos passar pela vida incólumes, sem feridas. Não, não é isso. Quer dizer que mesmo oprimidos, mesmo doídos, mesmo feridos, nós vencemos, porque Ele é por nós. Nós vencemos porque Ele faz a sua obra, nós vencemos porque Ele é por nós. Portanto, quem será capaz de se virar contra nós? Portanto, quem será capaz de fazer qualquer coisa contra as nossas vidas, se Deus é por nós? E agora, em segundo lugar, em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez lerei novamente. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que palavra tremenda é essa! Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa é essa! E que certeza de que, se Deus é por nós, nós podemos fazer coisas maiores, coisas melhores do que nós podemos julgar. Se Deus é por nós e se Deus está junto de nós, que certeza maravilhosa é essa que, com o seu auxílio, com a sua orientação, nós podemos atingir patamares que a gente nunca julgou que poderia alcançar. Que certeza maravilhosa é essa que esse texto nos revela. Veja, ele é claro em todas essas coisas, em todas as dificuldades, em todas as questões complicadas da nossa vida, ao contexto que você precisa ler, mas extraindo essa verdade, essa realidade desse contexto, nós sabemos que somos vencedores, que Ele nos ajuda a vencer por Ele, pela sua glória, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E lembra que eu falei no primeiro ponto? Eu falei que a palavra de Deus, ela nos dá a entender que ela é contínua, que ela está acontecendo, que ela já aconteceu, que ela está acontecendo, que ela ainda irá acontecer. O que isso significa? Significa que Deus nos faz vencedores, mas a questão é que Deus continua nos fazendo vencedores. É como se nós estivéssemos vencendo e continuássemos vencendo. Não simplesmente vencer uma vez, apenas uma vez, mas continuar vencendo. Aquela dificuldade, aquela provação, aquela situação, Deus continua nos levando à vitória. Continua nos levando até onde Ele deseja que nós estejamos. Às vezes nós fracassamos. Nós temos falado também em outros momentos a respeito de provação. E às vezes nós, nesse período, nesse momento de prova, nós falhamos por alguma razão, mas isso não significa que Ele falhou, que Deus falhou em relação à sua vontade em nossas vidas, mas significa sim que Ele continua agindo em nosso favor, que Ele continua agindo em nossa direção, que Ele continua fazendo a sua vontade, Ele continua nos fazendo vencedores, Ele continua agindo. Então pensa só, ao contrário do que muitas pessoas assim poderiam pensar, de todas as situações possíveis que você poderia imaginar,
de todas as situações que pudessem tirar nossa paz, de todas as situações que pudessem afetar a nossa vida diária, a nossa vida futura, de tudo isso, todas essas coisas que nós vivemos cotidianamente, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego, que tiram a nossa, muitas vezes tentam tirar a nossa alegria. Em todas essas coisas, Ele nos faz vencedores e Ele continua nos fazendo vencedores. Imagina uma situação complicada, uma situação de doença, uma situação de dor, de perda. Deus continua te fazendo vencedor. Imagina uma situação em que os seus planos foram brutalmente frustrados, Ele continua te fazendo vencedor. Ele continua realizando obras, Ele continua realizando a sua vontade na sua vida, Ele continua fazendo isso, porque Ele continua te amando, Ele continua indo na sua direção. Deus nos faz, esse texto, mais do que vencedores, veja, é uma tradução, mas no original, no grego, e certamente, inclusive, no pensamento hebreu, né, do Paulo, quando ele pensava a respeito disso, ele não pensava simplesmente numa mera vitória. Como eu falei antes, né, ele não pensava a respeito de uma mera vitória, mas ele pensava a respeito de uma conquista. De uma conquista. Então, esse texto, essa palavra, esse texto, ele nos leva, inclusive, a entender ou a procurar a entender que o que Deus deseja que nós sejamos não é simplesmente meros vencedores. Fomos lá, vencemos um jogo. Não, Ele deseja que nós sejamos verdadeiramente conquistadores. Conquistadores. Ele deseja que a nossa vida seja tão plena de realizações, que as pessoas se admirem com tudo que está acontecendo conosco, e se admirem com tudo que Ele tem revelado através das nossas vidas. Veja que maravilha! Deus nos faz mais do que conquistadores, e a questão é, e uma outra situação em relação a isso, é que há uma prevalência. Veja, Ele deseja que nós estejamos prevalecendo, continuando, seguindo adiante, vencendo cada uma das dificuldades e uma após a outra vencendo, juntando os despojos, curando as feridas eventualmente, mas sempre vencendo. E sempre seguindo adiante, sempre seguindo na direção daquilo que Ele deseja. Então, e não é simplesmente o que Ele deseja para nós, não é simplesmente uma mera vitória. Mais uma vez, não é uma mera vitória, mas é um conjunto de conquistas. E não é simplesmente vencer, mas vencer poderosamente. Ele deseja que eu e você possamos vencer poderosamente. Vencer poderosamente os nossos obstáculos, vencer poderosamente as nossas dificuldades, vencer poderosamente todos aqueles que se levantam contra nós, ou tudo aquilo que se levanta contra nós. Lembra? Isso eu acredito que nem precisaria ser dito, mas é importante que seja dito. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta é uma luta espiritual. Então nós não temos que sobrepujar a vida de outras pessoas. Nós não podemos pensar que nós temos que destruir a vida de uma outra pessoa para que a gente vença. Não, não é nada disso. Nós precisamos vencer espiritualmente, porque é no nível espiritual que as coisas realmente acontecem. E se vencemos nessa área, e se nos colocamos diante de Deus nessa área e desejamos a vontade dele nessa área, aqui onde estamos, as coisas começam a realmente acontecer segundo a vontade dele. E nós continuamos vencendo. Sabe por quê? Porque ele nos oferece do seu amor. Ele nos oferece do seu amor, ele nos faz prevalecer, ele nos faz vencer, ele nos faz conquistar as coisas, ele nos dá isso.
em Cristo. Cristo, aquele que venceu todas as coisas, aquele que realmente venceu tudo. É Ele que vence por nós. É Ele que nos dá o poder, é Ele que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Porque pelo seu amor, porque Ele deseja expressar o seu amor por nós. Então, o amor divino que nos move, esse amor de Cristo, esse amor de Jesus, que se entregou naquela cruz por mim e por você, esse amor nos faz nos aproximar dele, nos faz nos aproximar do Senhor e nos faz prevalecer sem desistir. Entenda, muitas vezes nós fracassamos. Eu vou repetir, já falei isso alguns minutos atrás. Muitas vezes nesse momento, nessa nossa história, nós acabamos não conseguindo concluir aquela provação. Mas nós sabemos que o Senhor está junto de nós e por isso nós podemos nos levantar depois de algum tempo e seguir adiante segundo a sua vontade para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque Ele nos ama. E por quê? Porque Ele... E como ter certeza desse amor? Porque Ele revela o seu amor por nós. Porque Ele mostra o seu amor magnífico por cada um de nós. A cada momento Ele faz isso, Ele revela a sua presença para cada um de nós. Ele mostra quem Ele é. Ele revela a sua vontade, a sua face para nós. Porque Ele deseja. Nós somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas que... veja, em todas essas coisas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos ama, por meio daquele que nos conduz, por meio daquele que faz a sua vontade. Por isso que Deus é por nós. E por isso que nele nós podemos fazer mais. Não é por nós, mas é pelo seu amor. E não é pelo seu amor revelado apenas uma vez, mas é pelo seu amor revelado constantemente, que continua sendo revelado e continua sendo manifestado para as nossas vidas. Que você possa compreender isso, que você possa entender a amplitude do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Então, em terceiro lugar, eu gostaria que você pudesse ler comigo Romanos 8:39. E diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há ninguém que possa nos afastar do amor de Deus. Não há ninguém, não há coisa alguma em toda a criação que possa nos separar do amor de Deus. Não há nem altura nenhuma. Você pode imaginar a altura do Monte Everest. Não é capaz de nos afastar do amor de Deus. Há muitas pessoas que moram naquela região que realmente é um dos lugares mais altos do mundo, ali no Tibete. E tem muitas pessoas naquele lugar, que estão sendo alcançadas pelo nome do Senhor. Eu ouvi há pouco tempo que em uma ilha na Oceania, um governo se colocou inteiramente debaixo da orientação de Deus. Inteiramente. Há uma outra nação naquela mesma região que o hino nacional é um hino de louvor ao Senhor, é um hino do cantor cristão. E essa nação, ela se coloca debaixo da autoridade do Senhor. E então, o que eu estou dizendo é, não há barreiras, nenhuma barreira física, nenhuma barreira institucional, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Não há. Alguém pode tentar interferir
tentar interferir, tentar impedir isso, mas eu digo para você, os momentos em que a igreja mais cresceu foram os momentos em que ela foi perseguida, os momentos em que ela foi impedida. Há uma igreja enorme na China que cresceu subterraneamente, assim como nos países que foram que faziam parte daquela situação da União Soviética. Sabe, há lugares em que falar a respeito de Jesus é proibido e há uma igreja crescente nesses lugares. Eu já contei para você a respeito de alguns colegas que trabalham evangelizando em alguns lugares onde é proibido pregar o evangelho. E tem havido transformações naquelas vidas, naquelas pessoas, naqueles lugares que não posso nem dizer quais são, mas são pessoas que estão sendo alcançadas pela graça de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, e Deus sendo por nós, nós podemos fazer coisas maiores, coisas melhores do que nós possamos imaginar. Nenhuma altura, nenhuma barreira, por mais alta que seja, ela vai ser capaz de nos impedir de fazer a vontade de Deus. Nenhuma profundidade. Imagina a parte mais profunda do Oceano Atlântico. Imagina aquela. Não é. Se houvesse que ser transposta, Deus haveria de manifestar a sua graça e fazer com que aquela barreira, aquela profundidade fosse transposta para que nós chegássemos, para que a palavra do Senhor chegasse até nós. Entenda, o Senhor nos ama, o Senhor te ama e Ele revela o seu amor a você porque Ele deseja. Então, nada que foi criado por Deus, nada, e todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Então entenda, nada do que foi criado, nada na criação é capaz de nos afastar do amor de Deus, do amor do Pai revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, ninguém, nem anjos, nem demônios, ninguém é capaz de nos afastar do amor do Senhor, porque Ele se manifestou, porque Ele tomou a iniciativa de se revelar, porque Ele tomou a iniciativa de se aproximar de nós. Eu quero que você compreenda duas coisas. A primeira é que Jesus significa, na sua língua original, na língua hebraica, na língua que eles falavam naquela ocasião, quando Jesus nasceu neste mundo, veio à terra, naquela região eles falavam aramaico, e Jesus, naquela língua, significa Deus que salva. Deus que salva, Deus que alcança, Deus que retira do problema, Deus que retira da dificuldade. E Cristo, Jesus Cristo, mesmo que Cristo não seja o seu sobrenome, mas é a sua função, vem de uma outra palavra hebraica também, que significa ungido, separado, outorgado de direito, de autoridade para realizar algo. Jesus, o Deus que salva, recebeu nesse mundo a autoridade de, como homem, 100% como homem, realizar uma obra de transformação tão grande na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, que simplesmente a sua presença alterou os livros de história. O calendário é dividido antes e depois de Cristo. Mesmo os lugares onde o Senhor Jesus não é amado, eles também utilizam, mesmo que concomitante, eles também utilizam o nosso calendário, que glorifica a presença de Deus, que glorifica a manifestação do Senhor Jesus. Entenda, nada é capaz de nos separar do amor de Deus, nada,
nesse mundo é capaz, por mais poderoso que seja, por nação mais poderosa, por homem mais rico do mundo, nada é capaz de nos separar definitivamente do amor de Deus. Porque se alguém coloca alguma barreira contra isso, Deus nos revela a sua vontade e nos dá a estratégia para ultrapassarmos aquela barreira. Há uma história, e é uma história real, e essa história aconteceu há muitos anos, na época em que a Guerra Fria ainda existia, ainda estava acontecendo, e acontecia em pleno, a pleno vapor. Então, havia uma situação em que agências missionárias entravam atrás da cortina de ferro, atravessavam a cortina de ferro em direção à União Soviética, e essas juntas de missões, elas eram proibidas de pregar o evangelho naqueles lugares, naqueles países, ou naquela união. Mas mesmo assim eles se esforçavam e iam. E há uma história que realmente aconteceu. Um homem missionário, ele encheu o seu carro de Bíblias e ele foi então atravessar com o porta-malas cheio de Bíblias, atravessar para a cortina de ferro, para levar a palavra de Deus para as igrejas e levar a Bíblia para as pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade a respeito de Jesus, a respeito de Deus. E em uma em uma região daquela caminhada, né, daquela jornada, ele foi parado por num ponto de checagem e ele pensou, pronto, eu vou encontrar com o Senhor Jesus agora, né? Eu vou ser morto aqui porque é proibido levar Bíblias para esse lugar. E aí, em algum momento, o soldado ali, o guarda, pegou ele, abriu o porta-malas e começou a dar risadas e dizer, você é louco, por que você está fazendo isso? E ele falou, o que está acontecendo? Não, você está indo para aquela direção, naquele lugar, com o seu porta-malas cheio de tomates, eles vão estragar, pode passar mesmo assim, mas essa carga de tomates que você tem no seu porta-malas vai estragar tudo. Ele não tinha tomates, ele tinha Bíblias. Ele fechou o porta-malas e continuou a sua viagem, continuou em sua direção e levou a Bíblia para muitas pessoas. Entenda, não há barreira que seja suficientemente forte para impedir que o amor de Deus seja revelado. Deus se revela na minha vida, Deus se revela na sua vida, e Ele deseja que nós entendamos esse amor que se revela através do sacrifício de Jesus, através da ação de Jesus em nossas vidas. Ele se revela nessa atitude tremenda de Jesus, entregar a sua vida por nós naquela cruz, mas começa antes, quando ele decide submeter-se a ter um corpo temporal, a ter um corpo humano, Deus tendo um corpo humano, Deus se limitando, Deus fazendo com que a sua natureza fosse encerrada num corpo humano. Esse sacrifício, o sacrifício de Jesus, o sacrifício da segunda pessoa da Trindade, da segunda pessoa de Deus, se encolher, se limitar voluntariamente para viver como um ser humano e ser odiado, e entregar a sua vida numa cruz, tendo uma morte terrível, sendo abatido de maneira horrível, sendo torturado. O amor de Deus se manifesta. E o amor de Deus nos alcança e te alcança. Não importa o que você
pense, não importa o que você julgue, não importa a dificuldade que você levante contra a realidade de Deus, a realidade do Senhor Jesus, não importa, nada disso pode te afastar e te separar do amor verdadeiro de Deus, porque o Senhor, Cristo Messias, ele nos salva e ele quer te alcançar. E ele quer te alcançar dos seus pecados, ele quer te livrar, te limpar dos seus pecados e quer te aproximar plenamente, verdadeiramente do amor do Pai. Então, eu digo para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, nós podemos fazer mais coisas. Se Deus é por nós, nós podemos vencer. Se Deus é por nós, nós podemos concluir coisas que a gente nunca imaginou que poderíamos concluir. E realizar coisas maravilhosas para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado. Lembra disso mais uma vez, eu vou afirmar. Se Deus é por nós, nós podemos realizar coisas tremendas. Se Deus é por nós, nós podemos fazer muito mais do que o que nós já estamos fazendo. Deus abençoe você e que você nunca se esqueça que Deus é por você e que o amor dele é revelado para você. Decida obedecer, decida se aproximar do Senhor, decida se submeter à vontade do Senhor Jesus, do Senhor, e se entregue verdadeiramente a tudo o que ele deseja para você. Glória a Deus. Glória a Deus, nós estivemos juntos. Glória a Deus, nós pudemos experimentar tudo aquilo que ele tem para falar para nós, a nós. Que maravilha nós sabermos da amplitude e do alcance do amor de Deus em nossas vidas. E eu gostaria muito que você colocasse em prática a palavra do Senhor em sua vida, na vida da sua família. Eu gostaria muito que você não se omitisse em relação a tudo que Deus tem oferecido para você. Tem coisas muito boas, tem muitas oportunidades e Deus certamente quer usar a sua vida para a glória dele. Então não se omita quando ele se aproximar de você, quando ele falar com você. Diga sim, responda sim e obedeça aquilo que ele tem para realizar na sua vida. Nós estamos prestes a encerrar esse culto, essa mensagem já foi encerrada, mas vamos encerrar o nosso culto agora. E a cada semana eu tenho convidado você a orar pela sua família. Muitas vezes pode parecer algo muito difícil, algo complicado você orar pela sua família. Ou orar, simplesmente orar. Porque às vezes acontecem situações que nos estressam, às vezes acontecem situações que nos constrangem, e às vezes acontece de não termos vontade de nos aproximar de Deus em oração. Mas a experiência nos mostra que quando nós estamos vivendo situações como essa, é nesse momento que nós precisamos nos aproximar do Senhor, é nesse momento que nós precisamos orar a Ele e buscar a sua presença. Então, se de repente, em algum momento você não sente vontade de orar pela sua família de mãos dadas, querido, é esse o momento exato que você precisa se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero orar. Senhor, me ajuda a orar, me ajuda a interceder, me ajuda a fazer a tua vontade. Então mais uma vez, eu convido você a orar de mãos dadas aí pela sua família. De mãos dadas, colocando cada um na presença do Senhor e buscando o melhor para cada um dos integrantes da sua casa. E eu gostaria também que você não fizesse isso somente no domingo, mas que você pudesse fazer isso sempre. Que você pudesse ter um momento de oração a cada semana e que nesse momento de oração, ou todos os dias, você pudesse orar pela sua família e colocar todos
na presença de Deus e buscar, então, guerrear mesmo e vencer em oração todas as coisas que vêm contra você e contra a sua casa. Agora eu deixo você com a bênção que o Senhor que a gente tem entendido, né? A bênção apostólica, e nós entendemos que essa bênção é oportuna para nós, porque ela revela o amor do Pai, né? Então, e a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Revela a vontade de Deus, o que Ele deseja fazer com cada um de nós. Então, feche seus olhos e eu quero abençoar você. Senhor, nesse momento, eu gostaria de pedir que o Teu amor, que é sobre todo amor, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, que se entregou totalmente por nós naquela cruz, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que revela quem é o Senhor e nos leva em direção ao nosso alvo, ao alvo que o Senhor nos tem oferecido. Que esse amor, essa graça, essa comunhão e consolação esteja conosco, que somos a tua igreja e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. E que você tenha uma semana abençoada, cheia de vitórias, plena da presença de Deus. Até a semana que vem. Vamos nos encontrar novamente.